Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aprendendo da palavra de Deus sobre oração nesses dias, né? E estamos orando e colocando em prática aquilo que Deus tem falado conosco. Nós aprendemos dentro do propósito que Deus revelou para nós, que a oração ela gera intimidade, ela gera arrependimento de pecado e ela traz fome e sede pela palavra de Deus. E nós, nesta noite, nós fomos despertados por Deus para falar sobre o arrebatamento da igreja. A maior missão da igreja na face da terra é preparar o povo para um arrebatamento. Então você precisa abrir o seu coração. Nós tivemos um tipo de mover de Deus na face da terra, lá em Gênesis, né, no capítulo 5, o versículo 32, quando Deus chama Noé para a organização daquela arca. Aquela arca, ela simboliza e representa, nos nossos dias de hoje, a pessoa bendita de Jesus, né? A arca era o meio de salvação da raça humana naqueles dias. E a palavra de Deus diz assim: era Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então se arrependeu, versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Deus chama Noé naquela geração, amados, porque Deus sempre teve um compromisso com o teu povo, com o povo de Deus. E Deus chama Noé naquela geração para organizar a salvação da raça humana, né? Das pessoas construindo aquela arca. E se você observar aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, o versículo número 6, diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 601, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então aqui nós vimos, amados, que o que você precisa entender, os dias era parecido com os dias de hoje. Os homens não deram crédito, foi um período, um espaço de 500 a 600, que dá um total de 100 anos. Nesses 100 anos, cada prego que foi pregado, cada tábua que foi colocado naquela arca, cada compartimento que foi feito, era uma pregação, um testemunho, uma ministração de Noé para que as pessoas fossem salvas. E eles rejeitaram, eles não deram crédito. Quanto mais Noé avançava na construção daquela arca, mais eles criticavam, mais eles zombavam, mais eles faziam coisas abomináveis diante de Deus. Quanto mais Noé aproximava do fim da construção daquela arca, mais incredulidade vinha no coração daquele povo. E uma grande multidão, amados, se perderam, e somente 8 pessoas, olha só, 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos com as esposas, 8 pessoas foram salvas. Os animais daquela geração deram ouvido e vieram, ouviram a voz de Deus, ouviu a voz de Moisés, de Noé,
e vieram casal por casal e entraram naquela arca. Porém, os homens daquela geração se perderam, porque não deram crédito à palavra, ao ensino, aos acontecimentos e tudo que estava sendo ensinado por Noé. Agora, algo que você precisa entender. Os dias de Noé foi 100 anos. Os dias de Jesus, 2022 anos está completando. Ou seja, 100, de um foi 100, do outro 2022. Ou seja, 20 vezes mais o tanto e mais 22 anos já se passaram. Aonde o evangelho tem sido pregado, que Jesus está voltando, que estamos próximos a um arrebatamento da igreja. E as pessoas não têm dado crédito. Por que os tempos de Jesus, né? Por causa da dádiva de Deus. São duas coisas, aprenda isso, dádiva de Deus. O que é dádiva? Dádiva é algo, graça imerecida. Eu não mereço, certo? Eu não mereço, mas Deus fez por mim, conquistou por mim ali na cruz do Calvário. Né? E por causa da misericórdia, a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. E essa extensão dos tempos, de 20 vezes mais, é porque Deus tem um plano de salvação para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que faz parte desse canal. Porque o propósito desse canal é ganhar almas. E a alma principal é a minha, é a sua, é a nossa alma. Precisa ser salva. Nós precisamos observar isso. Né? Algo que você precisa colocar na sua mente e no seu coração. Né? Algo que você precisa observar. Nos dias de hoje, está do mesmo jeito. O amor se esfriou, guerras, rumores de guerra, está escrito aqui em Lucas, né, capítulo 21, versículo 25, diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A sua vinda está próxima. Quando você vê acontecendo isso, isso quer dizer que Jesus está voltando. Então nós estamos vivendo os tempos de Jesus. Jesus está voltando. Como Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, tudo aponta para essa geração. Aqui, se você observar na palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, no versículo 29, diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentino como um laço. Então, algo que você precisa entender, que existe dois tipos de arrebatamento. O arrebatamento individual e o arrebatamento coletivo. É muitos anos, muito tempo que nós ouvimos falar que Jesus está voltando e Jesus não voltou coletivamente, ainda não arrebatou a igreja. Mas muitos individualmente foram arrebatados. Então preciso entender, amados, e preparar a minha vida, né? Porque eu posso ser arrebatado a qualquer momento.
individual ou coletivamente falando. Nós fazemos parte dessa geração do arrebatamento, que quando fala da parábola da figueira, está falando sobre Israel, a nação de Israel. E a nação de Israel brotou, voltou a ser uma nação em 48. Então todos que nasceram em 48, em 1948, faz parte desta geração do arrebatamento. Uma geração do arrebatamento, a geração para Deus, é de 70 e 80 anos. Aí você faz a conta para você observar, vai dar em torno de 2026, 2028, me parece não bem certo, mas 2026 ou 28, não sei, que termina essa geração dada pelo florescer, pelo renascer, pelo brotar da figueira que é Israel. A nação de Israel sendo reconhecida como nação. Então é importante que você observe isso. Nós fazemos parte da geração do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Os sinais tudo aponta para isso. Tudo mostra que nós estamos e fazemos parte do arrebatamento da igreja. Então você precisa entender, você precisa voltar o seu entendimento para Deus e preparar a sua vida para isso. Deus diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, aqui fala todas estas coisas que têm que acontecer, para depois o Filho do Homem vir sobre as nuvens para arrebatar a igreja. Guerras, rumores de guerra, o amor se esfriaria, tanta doença incurável, tanto mal que veio sobre a terra, que vem sobre a vida das pessoas na face da terra, tem que vir. Não tem como você escapar de presenciar, de ver isso acontecer. Tem que vir para que seja confirmado. Agora, nós estamos nesse propósito de oração, de 1000 horas de oração, para que nós possamos entender e aprender sobre a importância de estar orando, de estar prostrado na presença de Deus orando, para que seja gerada essa intimidade, esse arrependimento de pecado, para que seja gerada em nós essa fome e sede pela palavra de Deus, para que nós possamos estar em pé na presença do Filho de Deus, do Filho do Homem, que é Jesus, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para isso. Jesus está voltando. E os sinais apontam para esse momento especial, que é algo que você precisa entender, que o arrebatamento, ele não é para o mundo, ele é para a igreja. Ele é para aqueles que servem a Deus. O arrebatamento, ele não vai acontecer na vida do ímpio. Ele vai acontecer na vida daquele que serve a Deus. Se você partiu para a eternidade, amados, com Cristo, você está no lugar chamado seio de Abraão. Se você partiu para a eternidade, se você saiu desta vida sem Cristo, você está no lugar traduzido chama inferno, mas ainda não é o lago de fogo onde vai ser lançado, o diabo, os falsos profetas, a besta e aqueles que não obedeceram a palavra. Mas você já está lá, E algo que você precisa entender, que a palavra de Deus diz assim: no momento, isso aqui está escrito em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então você precisa entender, todos os sinais apontam para isso. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, para que eu possa fazer parte dessa parte mais linda do cristianismo, que é o arrebatamento
da igreja. Pai, eu entro agora diante da tua maravilhosa presença. E nós estamos buscando nesses dias, através da oração, a intimidade. Nós estamos buscando através desse propósito, dessas 1000 horas de oração, o arrependimento de pecado, meu Deus. A fome e a sede pela tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, na autoridade santa que é tua palavra, preparar as nossas vidas, meu Deus. Revertir as nossas vidas da tua presença, do teu poder, para o louvor da tua glória. Nós oramos e entregamos diante do Senhor esse momento, essa palavra, diante do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça, vá lá no nosso canal, né? Toca o sininho, se inscreva e seja um missionário conosco nessa linda obra, em nome de Jesus.